Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Sérgio, instrutor do Clube do Técnico Reparador. Pessoal, eu tô com uma colinha aqui que eu fiz com o nome de algumas pessoas e perguntas que foram feitas, né? Que eu recebo, que eu vejo aí no YouTube, que eu recebo por e-mail, enfim. São várias perguntas aqui que foram feitas e eu resolvi anotar essas perguntas e esclarecê-las aqui nesse vídeo. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque essas perguntas que estão aqui, elas podem ser também de interesse de outras pessoas saberem. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo, porque eu já respondi essas pessoas aqui, mas eu vou estar fazendo estou fazendo esse vídeo aqui, que é para poder fazer com que todo mundo saiba, né? Que eu acho que possa ser interessante. Vamos deixar de blá 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 e vamos lá. Eu vou falar aqui da primeira pergunta, né? Que é do Luiz Ricardo. Ele perguntou o que é entalpia. Luiz Ricardo, não só para o Luiz Ricardo, que eu já respondi a ele, mas todo para quem tiver interesse em saber, entalpia é a energia que é retirada ou colocada em um processo, em um sistema. Explicar de uma forma assim mais simples. A geladeira. A geladeira nós temos o fluido refrigerante, que nós chamamos de gás, né? Porque gás é apenas um estado em que ele fica num determinado momento, né? Desse processo. Então o que acontece? Nós precisamos, com esse fluido refrigerante, que ele retire calor do sistema, e esse calor que ele vai retirar lá na evaporadora, ele precisa despejar esse calor na condensadora, ok? E muitas das vezes esse fluido refrigerante recebe até mais calor quando ele o compressor vai fazer a compressão, do qual vai estar colocando mais pressão ao fluido refrigerante, então ele vai estar ganhando aí mais energia. Então, a entalpia, que é a energia de um processo, ou energia dentro de um sistema, nós vamos estar tirando energia ou colocando energia nesse fluido refrigerante para com que ele se comporte da forma que a gente deseja. Por exemplo, o fluido refrigerante no sistema da geladeira, como é que funciona? O compressor vai comprimir o fluido refrigerante. Na hora que ele vai comprimir, o fluido está, por exemplo, em estado gasoso, sob baixa pressão e uma temperatura baixa, porque o tubo de sucção está puxando lá o fluido que está saindo lá da evaporadora, ok? Então ele está em estado de vapor e ele está com uma temperatura baixa. Quando ele entra no compressor, o compressor, na hora que ele for comprimir o fluido refrigerante, o que está acontecendo? Ele está aplicando pressão ao fluido, e ao mesmo tempo que você aplica pressão a essa substância, o fluido refrigerante, ele vai ganhar calor, né? As moléculas vão ser comprimidas e ao mesmo tempo a quantidade de calor vai aumentar ali. Ele vai sair do compressor e vai entrar na condensadora. Notem o seguinte, olha como é que já mudou, né? Nesse caso ele estava sob baixa pressão e o compressor fez ele ganhar pressão e temperatura. Então isso é entalpia. Eu estou aplicando energia ao fluido refrigerante. Eu preciso aplicar essa energia ao fluido refrigerante. Por quê? Porque ele precisa entrar na condensadora em alta pressão, em alta temperatura, que é para que nesse estado ele condense. É preciso fazer isso para ele condensar o fluido refrigerante. Então isso é entalpia. O compressor está aplicando uma energia ao fluido refrigerante para que ele... primeiro já houve uma mudança, né? Nesse fluido. Entrou sob baixa pressão, baixa temperatura, ganhou pressão, ganhou temperatura. Então já houve um aumento aí de quê? Da energia, não foi? Eu estou aplicando essa energia para o fluido para que ele aumente a temperatura e pressão. Ele vai sair dali mais quente. A entalpia, ela não tem como você medir a entalpia como um instrumento tipo um manômetro, que você vai lá e vê a entalpia. A entalpia, ela é uma relação, no nosso caso, né, da geladeira, é uma relação entre temperatura e pressão. Temperatura e pressão não estão sempre mudando
Então, nessa mudança de temperatura e nessa mudança de pressão, vai ter um valor de entalpia diferente, ok? Num valor de temperatura tal, a entalpia é uma, no valor de pressão tal, a entalpia, mesma coisa, tem um valor. Se uma delas modificar, por exemplo, eu vou modificar a temperatura, a entalpia vai mudar. Conforme eu vou estar mexendo com pressão e temperatura, vai haver essa mudança da entalpia. Pois bem, o fluido refrigerante ele vai sair da condensadora em estado líquido, vai entrar, por exemplo, no tubo capilar, vai perder o que? Pressão. Perdeu pressão. Então, você já ouve, ou seja, você vai perder pressão, o fluido vai sair do tubo capilar ou da válvula termostática, né? Ele vai sair dali, por exemplo, do capilar, entra na evaporadora, entrando na evaporadora vai entrar em quê? Ele vai sair líquido. Quando ele entrar na evaporadora, ele vai se expandir. Na prática, ele não sai totalmente líquido. Ele, quando sai da evaporadora, ele sai tipo aspergindo. Ele sai, claro, a maior quantidade é líquida, mas uma quantidadezinha sai aspergindo ali. Nesse momento, o que vai acontecer? Ele vai perder a pressão quando ele entrou no capilar, até sair do capilar, ele vai perder a pressão. Saiu da condensadora em estado líquido e alta pressão, vai entrar, vai passar pelo filtro, tá? O filtro secador, mas ali no filtro secador não vai acontecer nada, é simplesmente para secar o gás ou reter partículas. Mas quando ele entrar no capilar e sair do capilar, ele vai perder pressão. Então, quando ele tem essa parte de perder essa pressão, já houve o que? Mudança na entalpia. Porque lembra que a entalpia é a relação entre temperatura e pressão? Quando ele entra na evaporadora, ele vai o que? Estado líquido, ele vai se expandir. Nesse estado em que ele vai se expandir, ele vai absorver calor. Por isso, quando sai da condensadora, chama-se de o cálculo que se faz de superaquecimento, devido a esse aquecimento de absorção. Ele vai absorver esse calor e vai sair ali, para a gente faz o cálculo sempre lá na saída de esse é o chamado cálculo de superaquecimento, né? Então, pessoal, talvez eu tenha dado uma volta enorme aqui para poder explicar o que seria a entalpia, que é essa energia, né, desse processo. Notem que o compressor exerce um processo no fluido refrigerante, ele coloca pressão ali no fluido refrigerante. Na evaporadora ele sofre um processo. No tubo capilar ele vai sofrer um processo, no caso ali da geladeira. Ele estava em uma pressão tal, ele foi para outra, uma pressão bem menor, ele vai perder essa pressão no capilar. Na condensadora ele entra em estado de gás superaquecido e vai sair da condensadora líquido superaquecido, bem quente, não é totalmente bem quente, né? Então, quando ele entra na condensadora em gás superaquecido, que é necessária essa pressão e essa temperatura, ele vai estar essa energia da entalpia vai aumentar quando ele entra ali na condensadora, porque é necessário para ele condensar. Eu preciso que ele mude de estado. Eu preciso que ele saia do estado gasoso para o estado líquido. Ele precisa se condensar ali. Então, por isso que o nome já está dizendo condensadora. Então, o que aconteceu? Né? Não houve uma mudança de estado do fluido refrigerante? Houve. Na evaporadora não existe um estado também do fluido refrigerante? Também. No compressor? Também. Então, isso é entalpia. É uma energia que eu vou estar aplicando a uma substância para que ela modifique o seu estado, o estado que me interesse. O meu interesse no fluido numa geladeira comum é que ele saia do estado gasoso para o estado líquido quando sai da condensadora. Ok? Na evaporadora a mesma coisa. Eu preciso que ele entre ali em estado líquido e vai se transformar em vapor. Ok? Então tá mudando, tá vendo essa mudança. Então eu vou estar o compressor também. Então o que acontece? Eu vou estar entalpia, isso é energia em determinados momentos que eu vou aplicar no sistema para que aquela substância mude de estado, o estado que me interessa dentro ali do sistema. Então eu vou estar aplicando energia e eu vou estar tirando energia.
Então, o nome disso se chama-se entalpia. Não pode ser calculada por instrumento, de repente até pode ter algum instrumento mega ultra sofisticado, mas no nosso caso de reparo não. Por isso que é necessário aquele diagrama de Mollier, que o diagrama de Mollier, se você não souber por aí na internet, diagrama de Mollier tem para cada tipo de fluido refrigerante. Você nota que a curva em que faz ali o diagrama de Mollier, você descobre qual o valor da entalpia baseada em pressão e temperatura. E a entalpia ela vai estar no eixo horizontal. A pressão no eixo vertical, a entalpia no horizontal. Então você vai ter cálculo de pressão e temperatura para você saber o valor da entalpia em pontos desse processo. Ok, pessoal? Então tá aí, Luiz e Carlos. Espero que tenha, e para quem tiver uma dúvida em relação a isso, o que é a entalpia. Vamos lá? Pessoal, o Cristiano Mendes quer saber qual o tipo de óleo que usa no câmbio das lavadoras. Cristiano, eu por exemplo, eu uso o óleo 90, você pode usar o óleo 90 ou 140. Normalmente assim, eu uso o 90 para essas transmissões, esses câmbios, né? Que usei na maioria das lavadoras, que tem a caixa de engrenagem, e costumo usar o 140 naquelas caixas, né, no caso aquelas Brastemp antiga, algumas Miller, né, aqueles Miller tanquinho que tem aquela caixa, a Vank também, que você abre, não tem placa eletrônica, aquele movimento que faz, que você muda, então aquela caixa ali, eu costumo usar 140 ali, mas não é que você não possa usar 140, não pode, né, mas eu costumo usar o 90, olha o 90, SAE 90, SAE, SAE 90, para a maioria dos câmbios das lavadoras, essas que tem caixa de engrenagem, né? Esse câmbio, e quando é aquele mecanismo maior, eu uso o 140, mas se você não tiver, pode usar o 140 na outra também, ok? Inclusive, se eu não me engano, tem uma empresa, a Montreal, né, que ela tem aí óleo, né, óleo para bomba de vácuo. A Montreal vende em casas aí que vendem peças para refrigeração, para máquina de lavar. Não estou ganhando nada, a Montreal não está me pagando nada, mas a Montreal tem óleo que já vende ali em aqueles frascos de 1 litro. O SAE 140. Então a Montreal já tem, inclusive já vem escrito ali, óleo para caixa, né, de lavadora, de máquina de lavar, não estou lembrado exatamente como está escrito assim, mas eles já vendem isso, é o 140, ok? Pode usar. Então, Cristiano, tá aí, o óleo é esse aí. O Alan, ele fez uma pergunta aí no YouTube, ele queria saber, minha lavadora MAB não centrifuga. Bem, ele não deu maiores detalhes qual é o modelo dessa MAB e que exatamente quando ele diz não centrifuga. Centrifuga, a máquina pode não centrifugar, em vez de... Não, o que acontece é o seguinte, ela não centrifugar, não fazer nada, na hora que vai chegar a centrifugação, ela não faz nada. Ou, na hora que vai chegar na centrifugação, o cesto não gira, o que gira é o agitador. Na hora que vai centrifugar, o agitador fica lá direto lá no meio girando, né? Então, é o agitador. Ou ela fica cheia de água, claro, não vai entrar no processo de centrifugação, que é necessário que fique sem água, o pressostato comunicar a placa eletrônica que já não tem água, pode entrar no estado de centrifugação. Ele não falou nada. Como ele não disse nada e simplesmente disse que não centrifuga, eu suponho que ela não esteja fazendo nada, né? Então o conselho que eu dou para você, Alan, dá uma olhada na trava da tampa, ok? Você tem que fazer uma verificação nessa trava para saber se ela vai estar com problema aí ou não, ok, pessoal? Desculpa. Então, Alan, tá aí, trava da tampa. Então deixa eu só fazer uma rápida aqui. Se ela não faz nada, verifica a trava da tampa. Se na hora de centrifugar somente o agitador fica girando direto, dá uma olhadinha no atuador de freio, tá? Quando eu digo verificar o atuador de freio, é a peça atuador, os terminais do atuador pode estar oxidado, né? Enferrujado, oxidado, o chicote de fio, né? O fio que chega até o atuador. E se ela está cheia d'água dentro do processo, eletrobomba de cara, ok? Vamos ver mais uma pergunta aqui do Júnior. Júnior quer saber os modelos que no vídeo anterior
eu falei sobre o uso do multímetro, né, alto range, que facilita muito a nossa vida aqui. E o Júnior perguntou qual seria o modelo, foi até uma falha minha, esqueci de botar os modelos. Seria, se for o Ikari, é o HM2090, HM2090 para o Ikari, e o Minipa, o ET1649, ok? ET1649. Tá aí, Júnior, para quem tiver interesse também, esses dois multímetros. Tem o Fluke, mas esses dois aqui bom porque eles têm a função de frequencímetro, e o Fluke, se não me engano, ele não tem. Tem o capacímetro, mas não tem frequencímetro. Então esses dois aqui são maravilhosos. O Ikari, o HM2090, mede até 40 MHz, e o Minipa, se não me engano, 10 MHz. Mas entre esses dois aqui, eu dou ligeiramente, eu gosto mais, uso esse aqui, o Ikari. Mas o Minipa, ele é um pouquinho mais caro, mas ele é bom, tá? Tá aí, se eu tivesse que escolher entre o Minipa e o Ikari, os dois fazem o processo. Mas, por exemplo, que nem na aula passada eu falei que o Minipa, você vai tentar ajustar ali, a chave seletora é dura, você tem que segurar o instrumento e girar a chave seletora. Já o Minipa é bem mais suave, você gira ali e o instrumento fica parado ali na bancada, né, sem nenhum tipo de problema. Então, eu recomendo esses dois, ok? Minipa e o Ikari HM2090, Minipa ET1649. Vamos lá, José Souza. Minha lavadora, ao ligar, a bomba já aciona. Tá. Isso aí é para a maioria dessas lavadoras top loader, ok? Abre por cima. Ele já diz que assim que liga a máquina dele lá no botão liga, desliga, power, né? A eletrobomba já entra. José Souza, troca a placa eletrônica. Para quem conhece eletrônica, dá para fazer o reparo. Dentro desse meu curso que eu tenho online, eu tenho uma aula que eu ensino a fazer a manutenção dessas placas, o que queima nessas placas, tá? Mas de cara você já pode trocar a placa eletrônica, que vai resolver o problema dela. Na realidade, o que acontece é que na placa tem um triac que ele entra em curto, e quando você liga ela, ele já dá passagem da tensão da rede direto lá para a eletrobomba, ok? Então, José Souza tá aí, pode trocar a placa. E não só trocar a placa não, hein? Se isso aqui é um bizuzão, se queimou o triac da placa, é porque essa eletrobomba deve estar com a resistência muito baixa. Meça o valor da resistência da eletrobomba para saber se está dentro do valor correto. Se você não tem instrumentos, eu não sei, Souza, se você é técnico, se não é. Se você não foi tentar se aventurar a trocar essa placa, já troca a eletrobomba, que é barata, você troca. Se você já for técnico, você vai lá e mede a resistência da eletrobomba, ver se está no valor correto. Se estiver tudo bem, se ela tiver com a resistência muito baixa, é ela que leva normalmente a queima da placa eletrônica, ok? E o que queima na placa é o triac, que entra em curto. Vamos ver outro aqui, Adriano, geladeira Continental, não refrigera a parte de baixo. Ele disse que já mediu tudo, já verificou tudo, não achou nenhum defeito. Mediu sensor de temperatura, fusível térmico, ou seja, segundo ele aqui, ele verificou tudo. E continua não gelando, ou gelando muito mal a parte de baixo, e pelo que ele fala, não gela, né? Adriano, eu não vou te dar certeza porque eu só vou te dar uma dica aqui, mas sem olhar, sem examinar, realmente não dá pra gente falar 100% que possa ser. Eu já tenho até separado aqui, ó. Se essa geladeira, por exemplo, GE, Bosch, Continental, utilizar essa resistência aqui, é resistência de degelo. Você pode notar que ela é reta, ó. Resistência de degelo. Se a resistência de degelo da geladeira for esse tipo aqui, assim, o que eu digo reta? Reta, você tem que comprar, fazer a substituição da resistência, mesmo ela medindo como boa, e você vai colocar uma que nas extremidades tem uma dobra. Tem uma dobra aqui e tem outra dobra aqui. E a parte de trás também tem dobra. Ele dobra aqui e dobra aqui. Que ele abraça essa dobra, essa aqui pega na parte de baixo, né? A evaporadora pega aqui em cima, e essas dobras elas
sobe na parte de trás e na parte da frente na evaporadora, ajudando mais no degelo, né? Então você pode trocar, claro, tem que deixar a geladeira desligada aí com a porta aberta, porque os dutos de ar podem estar congelados, então é necessário que esse gelo saia todo do duto e troque a resistência caso ela for reta. Você coloca essa que tem as dobras na ponta. Na internet você acha essa resistência aí para fazer a troca e com certeza vai resolver o problema. Vamos ver, então tá aí, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, tá aqui. Ricardo, entalpia. Adriano, geladeira da Continental. José Souza, da Eletrobomba. Júnior, multímetro Icari e o Minipa. Alan, a sua lavadora que não centrifuga. E o Cristiano Mendes, com óleo da caixa do câmbio, né? A transmissão da lavadora. Pessoal, obrigado, né? Só mais um comentário aqui, sem muita relevância, mas que já me perguntaram isso, já não é uma vez só, quando eu tô falando com vocês aqui na câmera, pessoal, mas dá para dar a intenção de que eu não estou olhando assim diretamente para a câmera, porque eu estou olhando para a telinha, né? Eu estou olhando para a tela e não estou olhando para a câmera, faz diferença. Você pensa que eu estou olhando para um outro lugar sem ser a câmera, ó. Eu vou olhar para a lente da câmera agora. Estou olhando para a lente da câmera, então está dando a impressão realmente que eu estou assim de frente, ok? Mas quando eu faço assim, eu estou olhando para a telinha da câmera. A telinha da câmera ela me orienta para saber se eu estou certinho, né? Direcionando. Então, pessoal, olha, muito obrigado por estar participando aí do canal. Quero agradecer muito os que estão se inscrevendo no nosso canal. Agradecer também quem estão dando um likezinho, né? Clica lá dando um like se gostou, foi útil para você. Poxa, isso aí ajuda pra caramba o nosso canal, muito obrigado. Para os que dão dislike, né, o que dá pra baixo, se você não está satisfeito com o vídeo, esse canal aqui eu estou aberto para críticas, porque as críticas elas são muito boas, elas são produtivas, mas quando são críticas produtivas, não críticas ofensivas, ok? Então se você tem uma crítica e ela for construtiva, se você discordar de alguma coisa, é sempre bom. A discussão sempre leva a novos conhecimentos. Eu tenho muito a aprender, né? Então a crítica é essencial que exista, ela é necessária para o aperfeiçoamento de todos nós. Se você tem uma crítica, deixa aí embaixo, diz o que a sua dúvida, ou o que você não concordou, para que a gente tente saber o motivo, né? Você pode estar certo. Então, antes de dar um dislike, caso você tiver alguma crítica, tenta descobrir aí o que pode estar acontecendo, ok? Mas os que estão dando o like, né, bom positivo, muito obrigado. Os que estão assinando o canal, obrigado mesmo, isso ajuda o nosso canal, reforça, dá ânimo de fazer mais vídeo aqui para ajudar vocês. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço para todos aí. E eu mais pra frente vou estar fazendo essa sequência de tirar essas dúvidas e postando ela aqui no YouTube para vocês, ok? Se tiver algum comentário, deixa aí embaixo. Se tiver dúvida também deixa. Eu vou estar sempre selecionando perguntas, algumas, não tem como selecionar todas porque são muitas, mas as que eu achar que são convenientes, né, assim, que para todo mundo ficar sabendo, o máximo que eu puder pegar para tirar as dúvidas, com certeza eu vou estar fazendo. Eu não vou estar, esse aqui não, o que eu puder pegar para passar dentro do meu tempo eu vou estar fazendo. Pessoal, obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo, hein?